He is the mass murderer. And you asked me before what I felt about Jim Jones. I think he's a monster. Bem-vindo ao Atmódio Brasil. E hoje veremos as vezes em que algumas pessoas esconderam o seu lado mais sombrio de todo Bernie mundo. Madoff's fraud was not a complex fraud. It involved simply taking people's money, telling them he was going to invest their money, and he never did. Lou Pearlman. He was the man behind some of the biggest boy bands ever, including two of the biggest juggernauts of all time. De comandar uma empresa de dirigíveis a criar e gerenciar várias bandas, incluindo os Backstreet Boys e o NSYNC, Pearlman parecia ser um líder que ajudava a abrir portas na indústria da música. Mas isso estava longe de ser a história completa. Logo, Pearlman foi processado pela maioria dos artistas que trabalhavam com ele. Os Backstreet Boys enfrentaram dificuldades financeiras e tiveram que dividir $300 mil entre eles, enquanto o sexto integrante da banda, Pearlman, embolsava milhões. Foi então descoberto que a empresa de Pearlman, Transcontinental, que alegava ser dona de uma companhia aérea, restaurantes e muito mais, não passava de um esquema Ponzi que roubou centenas de milhões. Once he became aware of that, he wasn't afraid to use it further. Em 2008, Pearlman foi condenado a 25 anos de prisão e faleceu em 2016. Jimmy Savile. Many people in Britain are questioning how his behaviour went unchecked for so long, and the scandal is infecting his main employer, the BBC. Por décadas, ele foi um dos apresentadores mais famosos do Reino Unido. Apresentando o programa Jimmy Will Fix It, que realizava os desejos de crianças, e o seu trabalho de caridade, Savile era muito respeitado por fãs, celebridades, políticos e até pela realeza. Essa confiança deu a ele acesso a escolas e instituições onde havia pessoas vulneráveis. Em vez de ajudá-las em momentos de necessidade, Savile fez o He oposto. forged a reputation as a tireless fundraiser, as he was knighted by the Queen and the Pope. He was, it now seems, leading an appalling double life. Em 2012, um ano depois da morte dele, surgiram alegações de que Savile havia abusado de muitas pessoas, além de um aparente encobrimento por figuras de autoridade. Esse segredo, que parecia tão evidente, agora foi exposto ao público. A polícia lançou a Operação U-Tree, que descobriu centenas de vítimas do apresentador, agora desonrado. We've now had 161 calls to our helpline. The police are now pursuing 340 separate lines of inquiry. Elizabeth Holmes. Em 2015, ela foi eleita pela Forbes como a mulher mais jovem e rica que se tornou bilionária por conta própria nos Estados Unidos. Holmes fundou a empresa Theranos, que dizia ter criado um método menos invasivo para fazer testes de sangue. I was 19. A ex-universitária estava em todos os lugares, e o seu apoio para que mulheres seguissem carreiras em tecnologia e engenharia só melhorou a sua imagem. Pouco depois do anúncio da Forbes, surgiram denúncias sobre os métodos da Theranos. The biggest problem was going live with blood tests that didn't work or that worked only part of the time. O grupo foi acusado de usar aparelhos de outras empresas para os testes, já que a precisão da máquina Edison deles estava sendo questionada. A Theranos tinha arrecadado milhões com a promessa falsa de que o dispositivo era revolucionário. Em 2023, Holmes foi condenada a mais de 11 anos de prisão e multada em $452 milhões por fraude. Minimum security federal women's prison camp located in Bryan, Texas, leaving behind 2 children, the youngest just 3 months. Pablo Picasso. He was a genius, and I rarely use that term, but he was also a total bastard. Quando um artista se torna tão lendário quanto Picasso, muitos assumem que ele era uma boa pessoa. À primeira vista, o cofundador do cubismo parecia se encaixar nesse perfil. Alguns que o conheceram o descreviam como um santo, mas outros tinham descrições bem menos elogiosas. An artistic genius who revolutionized modern art, Picasso has also been described as violent, jealous, perverse and destructive. Até a sua neta, Marina Picasso, disse que, depois de conseguir o que ele queria das mulheres, ele as descartava. Muitas parceiras e musas na vida de Picasso falaram sobre o abuso que sofreram nas suas mãos. One of his partners, François Gillot, wrote a book in 64, Vivre avec Picasso, which described him really like a monster. Isso incluía queimar um cigarro no rosto de uma ex em um ataque de ciúmes, ter um relacionamento com uma menor e ter casos extraconjugais. O seu legado agora inclui ter causado problemas de saúde mental em várias parceiras e familiares. Thomas Edison, com o seu nome ligado a mais de 1.000 patentes nos Estados Unidos, Edison é considerado um dos inventores mais produtivos e alguém que ajudou a modernizar o mundo. Ele até criou o primeiro laboratório de pesquisa industrial, mas Edison aparentemente levou crédito por trabalho
trabalhos que talvez fossem de outras pessoas. I'm Thomas Edison. I invented the light bulb. What's it do? Ele também processou, sem sucesso, o inventor negro Granville Woods por criar o telégrafo de indução, que Edison dizia ser seu. Durante a Guerra das Correntes, Edison, que defendia a corrente contínua, apoiou testes de eletrocução em animais com corrente alternada para provar os seus perigos. Essa obsessão sombria fez com que o seu estúdio gravasse a eletrocução da elefanta Topsy em 1903, para que Edison exibisse o vídeo em seus cinetoscópios. In addition to executing animals, Edison promoted the idea of an AC-powered electric chair to provoke fear about the dangers of Tesla's AC current. Bill Cosby. Depois de interpretar Cliff Huxtable em The Cosby Show, ele foi chamado de o pai da América, e todos o respeitavam. I have something to tell you. Is it important? Yes, Dad. How important is it? An 8. Is it a child's 8 or an adult's 8? Isso, junto com o seu trabalho em comédia, garantiu a Cosby o status de um dos maiores comediantes dos Estados Unidos. Então, em 2014, após anos de rumores e acusações, Hannibal Buress o acusou publicamente de abuso durante um show de stand-up. Isso levou a um efeito dominó, com muitas mulheres começando a revelar abusos que sofreram de Cosby, destruindo a sua imagem íntegra. Em 2018, ele foi considerado culpado e condenado a 3 a 10 anos de prisão. Em 2021, a condenação de Cosby foi anulada e ele foi libertado. Just hours after the court's ruling, Cosby coming before cameras outside of his home, celebrating his release after serving more than 2 years of a 3 to 10-year prison sentence. De qualquer forma, a sua reputação está destruída, enquanto ele continua enfrentando outras batalhas legais. I was really shocked, disappointed. What does it say about the American justice system? That it's flawed? P.T. Barnum. It's everything you ever want. It's everything you ever need. And it's here right in front of you. This is where you wanna be. No passado, Barnum era muito admirado. Além do seu trabalho no entretenimento, ele foi uma figura importante na política de Connecticut, ajudando a transformar a cidade de Bridgeport durante o seu tempo como prefeito. Ele também doou muito dinheiro à Universidade de Tufts, o que levou à criação do Museu de História Natural Barnum. Quando morreu, em 1891, os obituários destacaram as suas ações filantrópicas. Embora o seu império de entretenimento tenha dado trabalho a pessoas marginalizadas, ele também foi acusado de explorá-las, especialmente se fossem negras, e de maltratar animais. Barnum would often present people from non-white ethnic backgrounds as living curiosities, promoting racial othering in his museum. In a similar vein, he presented a black man named William Henry Johnson as a creature known as the What Is It? Após a morte da sua esposa, Barnum gerou polêmica ao se casar com Nancy Fish, filha de um dos seus amigos próximos, que era 40 anos mais jovem. Looking back now through a modern-day lens, the magic and spectacle that P.T. Barnum created would rather be seen as xenophobic, cruel to animals, racist, and hateful. Harold Shipman. Harold Shipman killed more people than anyone else in British peacetime history. He was convicted of 15 murders, but those were just the tip of the iceberg. Esse médico era tão respeitado que no início dos anos 80, o programa Word in Action o entrevistou sobre as suas opiniões sobre como os doentes mentais deveriam ser tratados na sociedade. Por quase 3 décadas, o clínico geral era muito querido nas suas comunidades, tanto que muitos dos pacientes de Shipman o incluíram nos seus testamentos, até mesmo retirando os familiares em favor dele. No entanto, as autoridades começaram a suspeitar devido ao grande número de pacientes que morriam sob os seus cuidados. Em 2000, após encontrarem provas de falsificação de testamentos e de que ele estava administrando doses fatais de diamorfina, o Dr. Morte foi condenado à prisão perpétua. This is a man who is pretending to be helpful and consoling and compassionate. Ele tirou a própria vida em 2004. A investigação da comissão Shipman concluiu em 2005 que o médico matou 284 pessoas. Remember that Dr. Shipman has always denied committing any murder whatsoever. It's always vehemently denied that. However, for everybody, so that he dies a convicted person. Bernie Madoff. Bernie Madoff's fraud was not a complex fraud. It involved simply taking people's money, telling them he was going to invest their money, and he never did. Muitos bilionários se envolvem com filantropia, mas Madoff levou isso a outro nível. Depois de fazer a sua fortuna com a sua própria corretora e uma empresa de gestão de ativos, ele começou a trabalhar em conselhos de várias organizações sem fins lucrativos e na Universidade Yeshiva. Madoff também fez doações para hospitais, fundações, teatros e cerca de $6 milhões para pesquisas sobre linfoma. Ele parecia ser uma boa pessoa, mas então em 2008 ele foi preso depois de confessar aos filhos que a sua empresa era o maior esquema Ponzi da história, estimado em $65 bilhões. Charade any longer, and that's what
was me to acknowledge to my family. Não só as pessoas perderam seu dinheiro por causa de Madoff, mas também as instituições de caridade. Em 2009, Madoff foi condenado a 150 anos de prisão. Ele faleceu na prisão em 2021. It was another big lie. People believed it. Yep. They lost their futures as a result of it. Yep. Enormous and now impact. He's gone. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Jim Jones. Crescendo na pobreza e recebendo ajuda dos vizinhos, Jones parecia querer fazer o mesmo quando se tornasse adulto. He could rail. He could just light up. His whole body punctuated what he was saying. Em 1955, ele fundou o Templo do Povo, um movimento religioso que defendia a igualdade racial e misturava ideologias cristãs e de esquerda. Depois, ele se mudou para São Francisco, onde trabalhou como ativista e organizações de caridade. Quando surgiram acusações de abuso, Jones levou o movimento para Guiana e criou Jonestown. Em 1978, o político Lew Ryan e mais 4 pessoas foram mortos a tiros enquanto investigavam o local. Vendo o fim do templo, Jones ordenou que os seus seguidores tomassem uma bebida envenenada com cianeto, o que causou a morte de 918 pessoas. He is the mass murderer. And you asked me before what I felt about Jim Jones. I think he's a monster. E aí, que outras pessoas infames que esconderam seus verdadeiros eus mais sombrios deveriam estar nessa lista? Conta pra gente nos comentários. He mesmerized people. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.